Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos reunidos na sua presença, Deus, para glorificar, para engrandecer e para aprender mais da sua palavra. Nós pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nós consagramos a nossa vida a ti, Senhor, e essa aula a ti, e pedimos a condução do teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos dar discernimento da sua vontade, da sua palavra, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Deus, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos conduzir, que em nome de Jesus o Senhor repreenda todo levante do maligno, toda seta, Deus, toda mentira, todo dardo inflamado de Satanás, que o Senhor repreenda e lance por terra em nome de Jesus. Eu te apresento, Deus, a vida de cada pessoa que está assistindo essa aula, porque o Senhor, Deus, é o nosso consolador, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa segurança, e nós cremos e confiamos em Ti, e Te louvamos, Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é Confessando e abandonando o pecado. Nós vamos fazer a leitura que está em Salmos, capítulo 51, do versículo 1 ao 12, e 1 João, capítulo 1, do 8 ao 10, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. 1 João capítulo 1 diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre esse tema que é bastante interessante e é algo que é uma realidade, né? O pecado é uma realidade e nós precisamos saber como é que nós devemos nos comportar quando nós pecarmos. Porque a partir do momento que a gente aceita Cristo, que a gente nasce de novo, se torna nova criatura, nós nos tornamos pecadores justificados. O pecado ele não vai fazer mais parte da nossa natureza, mas eventualmente nós vamos pecar. E quando nós pecarmos, nós precisamos aprender algo muito importante. E eu vou ler apenas mais um versículo que diz assim, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, como eu disse, todos nós estamos sujeitos a cometermos pecados, porque nós somos humanos, nós temos a nossa natureza carnal, né, que herdamos dos nossos pais Adão e Eva, e nós acabamos pecando. E o que é o pecado? Pecado é você errar o alvo, é você fazer algo que você não queria fazer, mas que você faz. E sempre que nós pecarmos, o pecado, a palavra de Deus nos ensina, tem consequências. O próprio Salmo que nós lemos, o Salmo 51, fala, né, das consequências do pecado. E se a gente lê na história da Bíblia, a gente vai ver que sempre
né, que um homem ou uma mulher de Deus pecava, ou até mesmo o povo inteiro pecava como nação, eles sofriam as consequências desses pecados. Mas a gente conta com a misericórdia de Deus. A palavra de Deus nos ensina também que se nós confessarmos e abandonarmos os nossos pecados, nós alcançaremos a misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor esquece dos nossos pecados, né? Que Ele nos perdoa, mas para isso nós precisamos confessar, nós precisamos reconhecer que nós pecamos. E o inimigo, ele sempre vai querer nos acusar com relação aos pecados que nós cometemos no passado. Mas nós precisamos nos lembrar que o sangue de Cristo nos lavou, que o sangue de Cristo nos livrou, nos limpou, nos purifica de todo o pecado. Então, sempre que o diabo, o acusador, quiser vir nos acusar com pecados que nós cometemos no passado, nós devemos nos lembrar do que Jesus fez na cruz, de como Jesus já pagou o preço, de como Ele nos limpou, nos purificou e nos justificou. Então hoje nós somos pecadores justificados pelo sangue de Jesus. E é importante, como eu disse, a gente reconhecer o pecado, a gente confessar o pecado e reconhecer que o pecado tem nome. Então, quando nós confessarmos diante do Senhor, né, quando nós reconhecermos o pecado diante de Deus, nós temos que dar nome para o pecado. Por exemplo, eu menti, eu fofoquei, eu tive inveja, eu fui arrogante, eu fui soberba, eu traí, eu enganei, eu adulterei. Então, precisamos nomear os pecados diante de Deus. Amém? E o primeiro tópico da lição, ele diz assim: confissão de pecado, definição. Então, o verbo confessar da palavra hebraica yadá aparece como jogar, atirar, lançar. Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 33, tem esse significado, esse sentido. Uma palavra que vem da raiz verbal de hadar, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, várias vezes em diversos contextos e com significados assim semelhantes, mas às vezes em contextos diferentes. Mas é com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. Então a palavra, ela também aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecados. Está lá em Salmos, capítulo 32, versículo 5, que diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então aqui a gente vê a palavra sendo usada nesse sentido e a gente vê a confissão, como é importante a gente confessar, a gente reconhecer o nosso pecado para nós sermos perdoados. É isso que o versículo que nós lemos fala. E no Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologel, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra, ela é composta da raiz homou, junto de pessoas reunidas, e logos, do ato de falar. Então, a palavra homologel ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Uma das vezes é em Mateus capítulo 7, versículo 23, Romanos 10, versículo 9 e 10, Tiago 5, 16. E também tem o verbo grego importante para confessar, que é exomologel. Tem a mesma raiz também, né? Que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém. Prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Então, nós podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então, é você fazer uma declaração, algo que você crê ou algo que você sabe. Quando a gente confessa um pecado, nós estamos confessando algo que nós sabemos
que fizemos e que é errado e que desagradou ao Senhor. O próximo subitem diz assim: a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, porque se você quiser ser perdoado, você precisa confessar o seu pecado. E confessar é você fazer o quê? Reconhecer. Você declarar para o Senhor que você pecou e você dar nome para o seu pecado. Essa confissão pode ser no momento da sua conversão, na verdade, deve ser no momento da conversão. Quando a gente se converte, nós devemos confessar os nossos pecados, né? Que cometemos contra Deus ou contra outras pessoas. E é importante também a gente ressaltar que, segundo a Bíblia, era tão somente depois da confissão de pecados que poderia viver uma vida verdadeiramente de oração e de comunhão com Deus. Amém? Então, a confissão, mais uma vez, é você reconhecer que você errou o alvo, que você pecou, que você desagradou a Deus. Quando Zaqueu tem um encontro com Jesus e Jesus vai até a casa dele, o que ele diz? Que se ele tiver defraudado alguém, se ele tiver roubado, se ele tiver errado, ele vai restituir, que ele se arrepende pelas coisas erradas que ele havia feito. Então foi uma mudança, uma transformação, houve ali um arrependimento, uma confissão de pecado e um arrependimento sincero. Amém? E o próximo subitem diz assim: o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma, voluntariamente, os pecados que ela cometeu. Então, reconhece a sua natureza pecaminosa diante de Deus e, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que é lhe garantido por meio da palavra de Deus, que é o perdão. A gente tem na Bíblia exemplos de homens que pecaram e se arrependeram e eles foram perdoados pelo Senhor, como Davi, por exemplo. Mas a gente também tem exemplo de homens que pecaram e eles não reconheceram o seu pecado, como Saul. Quando ele errou ali de oferecer sacrifícios, que não era ele que devia fazer isso, mas era o sacerdote, e ele não reconhece que ele errou, muito pelo contrário, ele dá uma justificativa para o seu erro. E o Senhor, ele não quer ouvir de nós justificativas, ele quer que a gente reconheça os nossos pecados para nós sermos perdoados. Quando a gente tenta justificar o pecado, é justamente o contrário que acontece. A gente não é perdoado. A gente tem o exemplo de Saul e a gente tem o exemplo de outros homens também. Então, nós precisamos, como a palavra nos ensina, nós estamos vendo na lição de hoje, é sempre ter a humildade de reconhecer quando nós errarmos, de pedir perdão para o Senhor, né? De declarar, de confessar os nossos pecados. Amém? Inclusive, esse Salmo 51, que nós fizemos a leitura, né, no texto de abertura, ele é atribuído a Davi quando ele peca, né, ali que ele comete o adultério e o homicídio, o assassinato do marido de Batseba. E ele também reconhece isso depois que ele é confrontado pelo profeta Natan. Então o profeta vem até ele e revela, né, a respeito do pecado, e então ele se arrepende. Mas ele confessa, ele declara que ele errou, que ele pecou contra o Senhor e ele pede perdão a Deus. E nós sabemos, né, que ele foi perdoado, tanto que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, inclusive no Novo Testamento, né? Muito tempo depois, né, ele já tinha até morrido, mas mesmo assim o Senhor continua reconhecendo ele como um homem segundo o coração de Deus. Então, a importância de nós reconhecermos e confessarmos os nossos pecados a Deus. Amém? O próximo tópico diz assim: o perigo do pecado não confessado. Os males dos pecados não confessados. Então, quando a gente lê
e analisa Provérbios 28:13, que foi o versículo que eu li, nós percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. Por quê? Porque a epístola de João, ela ratifica essa necessidade de confessar o pecado, né? Deixá-lo e alcançar o perdão, né? Como nós lemos também no texto de abertura. Mas, em contrapartida, quem ignora a confissão do pecado, escondendo o seu pecado, ocultando o seu pecado, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. E assim, nós sabemos que Deus, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Então, nada fica escondido, nada fica oculto a Deus. Mas é a nossa atitude e o nosso comportamento. A atitude de ocultar, a atitude de não confessar, como foi o que aconteceu com Adão e Eva também, né? Eles não confessaram o pecado deles para o Senhor. Eles quiseram agir, quando Deus veio conversar com eles, primeiro como se nada tivesse acontecido, apesar deles já estarem diferentes, porque, primeiro, eles já tinham sentido medo, algo que eles não tinham experimentado antes do pecado. E também eles estavam envergonhados porque eles estavam nus. E até aquele momento eles nunca tinham sentido vergonha de estarem nus. Na verdade, eles nem sabiam que estavam nus. Mas a partir do momento que eles pecaram, né, eles tiveram essa consciência. Mas eles ocultaram isso do Senhor. Então, Deus, ele sabe todas as coisas. Mas às vezes nós tentamos esconder de Deus. Nós não declaramos. Quando a gente não confessa, nós estamos ocultando. E isso traz consequências. O próprio Davi, inicialmente, ele tentou esconder aquele pecado. Tanto que ele matou Urias para esconder o pecado. Então, para esconder um pecado, ele cometeu um pecado ainda maior. Então, ele tentou ocultar, mas o profeta veio e declarou aquilo ali para ele. Eu vejo assim como uma oportunidade que Deus deu para Davi, né? E quando ele foi assim descoberto, ele se arrependeu de verdade. Então, ele foi diante do Senhor, ele confessou o pecado dele, ele pediu perdão, ele se arrependeu porque ele abandonou a prática do pecado. Amém? Então foi um verdadeiro, foi sincero. E o próximo subitem diz assim: as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou, e por isso eles receberam sentenças de consequências relacionadas ao seu pecado. Então, o Senhor declarou uma sentença para o homem, para Eva, para a serpente, para toda a humanidade, né? Para a terra e para tudo. Então, assim, houveram consequências em decorrência do pecado de Adão e Eva. E eu vou até ler, apesar dos irmãos já saberem, eu vou ler Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 19, que fala dessas consequências. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da mulher, e comeste da terra de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo, no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém?
Então a gente vê aqui a consequência do pecado para Adão, Eva, serpente, para toda a humanidade, né? Inclusive para nós. Porque nós herdamos a consequência do pecado deles. Então foi para toda a humanidade. Não foi apenas para Adão e Eva. Amém? E o próximo subitem diz assim: as consequências do pecado de Davi. Então, como eu já disse, Davi pecou no episódio quando ele adulterou com Batseba. E ele se deitou com ela, mesmo ela sendo uma mulher casada, e ele sabendo que ele não podia fazer isso. E aí ela engravida, e para tentar esconder, ele manda matar Urias, e depois ele se casa com Batseba, para não parecer que eles tinham adulterado. E aí, em consequência desse pecado de Davi, a Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que por um certo tempo ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflições que os levavam a gemidos. O Salmo 32 também, como eu li até um versículo, mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já no Salmo 51 mostra a confissão do pecado, reconhecendo todos os seus erros a fim de que eles fossem perdoados e o salmista fosse purificado. Então, na verdade, o que Davi mais temia era perder a presença de Deus, porque ele já tinha visto isso acontecer com o rei Saul. E agora ele sabia que isso podia acontecer com ele também. Então ele não estava com medo de perder o reino, de perder os bens. Ele estava com medo de perder a presença de Deus. E isso é o que deve nos preocupar de verdade. E isso que deve ser a nossa prioridade. O nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Não existe nada nessa vida que seja mais importante do que o seu relacionamento com Deus, do que a sua comunhão com o Senhor. Porque se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas vos será acrescentada. Mas muitas vezes não é isso que a gente faz. Muito pelo contrário, a gente deixa buscar a Deus em último lugar. Se tiver tempo, se der, a gente busca a Deus. A gente faz primeiro todas as outras coisas. Mas a Bíblia nos ensina que a prioridade das nossas vidas deve ser o Senhor. E quando a gente age assim, quando a gente vive dessa maneira, as coisas elas mudam completamente nas nossas vidas. Amém? E o próximo tópico, ele diz assim: confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. Então, segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados, ela deve ser feita, dirigida a Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Então, nós estamos estudando nessa lição de hoje sobre a importância de confessar pecado e abandonar para que a gente seja perdoado. Com relação à confissão, às vezes pode acontecer alguns questionamentos, algumas dúvidas. Por quê? Por exemplo, na Igreja Católica existe a confissão de pecados, como a Bíblia orienta que deve ser. A gente tem que confessar os nossos pecados, mas eles confessam os seus pecados para o padre. Então, o padre, ele ouve a confissão de pecados das pessoas e, de acordo com o pecado, ele passa uma penitência, algo que a pessoa tem que fazer para ser perdoado daquele pecado. E a Bíblia nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados primeiramente a Deus. E também fala que nós podemos sim confessar os nossos pecados uns aos outros. Então não tem problema, por exemplo, você confessar o seu pecado para um padre, né? Porque ele é um sacerdote, é uma pessoa ali da parte de Deus. Você confessar evangélico para um pastor, para algum obreiro da sua igreja.
e até para alguma pessoa do seu convívio. Esses dias eu até vi uma frase que eu achei que faz muito sentido, que é você confessar o seu pecado, se você quiser falar para alguma pessoa, mas que fale para alguém que seja maduro espiritualmente. Alguém que não vai ficar te julgando, que não vai ficar te acusando, que não vai ficar te condenando, mas alguém que vai poder te ajudar, né? De repente, se você quiser e precisar ouvir um conselho, né? Um auxílio, mas alguém que seja maduro espiritualmente. Não confesse pecado para qualquer pessoa, porque pode acabar se tornando até um problema pior. Então, confesse para Deus, que é o que a Bíblia nos ensina, e se quiser confessar para alguém, procure uma pessoa que seja madura espiritualmente, amém? Então, como eu disse, primeiro, a confissão do pecado deve ser dirigida a Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus esteve aqui na Terra, várias pessoas que foram até ele, que estavam com problemas de enfermidade, elas foram curadas. E o que Jesus dizia para essas pessoas era: você está perdoado dos seus pecados. Então ele tinha e continua tendo esse poder de perdoar pecados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em 1 João, no capítulo 1, nós lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Então, assim, dessa forma, perdoar o pecado é uma prerrogativa de Deus por intermédio de Jesus mediante a sua obra no Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, ele justificou os nossos pecados, ele pagou o preço. Então nós somos pecadores, mas pecadores justificados, pecadores que já tiveram a sua dívida paga, que foi paga por Jesus. Nós nunca conseguiríamos e nem poderíamos pagar o preço, mas Jesus fez, né? Jesus pagou. E o próximo item, né, subitem, ele diz assim: alcançando cura e restauração. Então, o textuário da lição que nós lemos nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem consegue deixar de lado o orgulho, a soberba e trilhar o caminho da humildade, confessando o seu pecado, com certeza absoluta, vai ter uma vida muito mais leve. Não existe nada mais restaurador do que desfrutar da misericórdia e do perdão do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado a Deus e deixá-lo definitivamente, né? Quantas pessoas estão em pecado, elas até confessam o seu pecado ao Senhor, mas não conseguem abandonar. Elas continuam na prática do pecado. E até para isso, o Senhor nos deu a saída e a solução, porque Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus, que é a nossa força, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador. Então, se por um acaso você está na prática de algum pecado e você não consegue abandonar, peça ajuda ao Espírito Santo, porque Ele pode te ajudar. O Espírito Santo, Ele pode todas as coisas, e aquilo que você não pode fazer, o Senhor pode fazer na sua vida, Ele pode te ajudar a realizar. Então, todo esse processo de confissão e de abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. E quem faz isso, quem confessa e abandona pecados, encontra o caminho da cura e da restauração. E eu vou ler novamente, né? O Salmo 51, do 3 ao 5. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o tempo. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu
perdoastes a maldade do meu pecado. Então, enquanto o salmista se calou, ele sentiu o peso do pecado no corpo dele, fisicamente e emocionalmente. Então, quando ele confessou o pecado, ele se sentiu leve, ele se sentiu livre, ele se sentiu novamente conectado com o Senhor. E eu vou ler a conclusão que diz assim: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim, desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Amém? Então, nós aprendemos na lição de hoje a importância da gente identificar, né, da gente reconhecer, da gente nomear, da gente confessar os pecados que nós cometemos. E além de confessar, nós precisamos abandonar, né? Porque não adianta nada confessar se você não abandona. Então, é isso que o Senhor espera de nós. E como eu disse, nós já temos o Espírito Santo que nos ajuda e nós não podemos nos esquecer jamais que nós somos a justiça de Deus em Cristo, que nós somos pecadores justificados. Então, quando o inimigo vier com acusações, né, contra a sua vida, com relação a coisas que você cometeu no seu passado, querendo falar que você é um pecador, declare isso: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Porque nós somos pecadores justificados. O Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor é bondoso. E o Senhor, Ele nos perdoa. E Ele quer que a gente tenha uma vida leve, livre do peso, da maldição, do pecado. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.